João, capítulo de número 1, versículos 6 ao 9. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aleluia. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo na tua presença, Senhor, por estarmos cumprindo aquilo que o Senhor nos determinou, nos orientou a fazer, que é congregar, estarmos reunidos como igreja, o corpo de Cristo, para cultuar a Ti. Nós queremos te agradecer por termos a disposição de estar aqui, a alegria, a vontade de estar na Tua casa, Senhor, para aprender mais de Ti, para desenvolver a nossa salvação. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, às vezes que nós entristecemos o Espírito Santo e que nós fomos desobedientes à Tua palavra e à Tua vontade, Senhor. Perdão, meu Pai. Quero aproveitar aqui, Senhor, já nesse Dia dos Pais, e pedir sabedoria para todos os pais aqui presentes, aqueles que nos assistem também, Senhor, que nos dê sabedoria para criar os nossos filhos na palavra, Senhor, para que eles nunca venham a se desviar dos Teus caminhos. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, no poderoso nome de Jesus Cristo, e aqueles que concordam dizem amém. Amém. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Bom, amados, então aqui nós chegamos, nós vimos no culto passado que o apóstolo João falou, né, que no início, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então nós vimos que no princípio, lá em Gênesis diz que no princípio, né, Deus disse, haja luz. Então, antes disso ainda, já existia o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E sem ele, e tudo foi feito por meio dele e para ele. E sem ele, nada do que há existiria. Então, nós vimos isso no culto passado. E hoje aqui, nós vamos agora, o João, apóstolo, vai falar, vai contar a história, né, de historicidade, de João, o Batista. Batista, né, porque batizava. Então, João, o Batista, é a personagem fantástica que Deus colocou nesse mundo e que nós vamos estudar sobre ele hoje. João, capítulo 1, versículo 6 diz: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Veja que coisa diferenciada já é aqui, quando João, o apóstolo João, começa a narrar sobre a pessoa de João Batista. Nós somos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe, amém? Todos nós somos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. João não. João, ele foi enviado. É um pouco mais, ele foi enviado por Deus. Este, João, veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Na história da humanidade toda, existe a testemunha. No processo civil ou criminal ou administrativo, sempre vai ser ouvido quem? As testemunhas. Quem foi que inventou isso? Deus. Deus já mandou aqui João como testemunha. Porque lá antes, no Velho Testamento, como é que uma pessoa poderia ser condenada? Pelo testemunho de, no mínimo, 2 pessoas. 2 pessoas teriam que testemunhar para que alguém fosse condenado por algo que estava sendo acusado. Por isso, naquela passagem da mulher adúltera, né? Quando Jesus diz assim: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. O que foi que aquele povo fez? Na hora que Jesus disse isso, todo mundo olhou para 2 testemunhas. Porque as pessoas que levaram aquela mulher até ali disseram: Senhor, ela foi pega em adultério no ato. E ela foi pega por todo mundo? Não. Ela foi pega por 2 testemunhas no mínimo. Podia ser 3, podia ser 4, mas no mínimo eram 2 ali, que estavam ali presentes naquele momento.
Então o povo todo pegou pedra na mão. Por quê? Porque o adultério era para resolver na pedrada, apedrejar. E aí quando Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é que atirava a primeira pedra? A testemunha que tinha que tirar a primeira pedra. Todo mundo olhou, imagina aí, a multidão ali, aí todo mundo olha para as testemunhas. E as testemunhas, vixe, tem um cara ali que eu devo a ele. Vixe, tem um cara ali que eu já tive uma discussão com ele. Tem um cara ali, como é que ele ia tirar essa pedra se ele tinha pecado? Então Jesus trouxe à memória das testemunhas os pecados que ele já tinha cometido. Então ele não teve como atirar a primeira pedra, então jogou ao chão a pedra e os outros não poderiam atirar se as testemunhas não atirassem também. Né? Ah, está desse jeito narrado na Bíblia? Não. E como é que você sabe? Estudo bíblico. Os estudos bíblicos de como é que funcionava na época a questão da acusação. Não podia uma mulher adúltera chegar lá, é uma pena muito grave, o apedrejamento, que era chamado, na verdade, de lapidação, porque atiravam pedra até lapidar o osso, tirar toda a carne do osso, neve e tudo, de tanta pedra. Então, era algo muito grave para se fazer sem um julgamento justo. E para ter um julgamento justo, uma acusação justa, tinha que ter, no mínimo, 2 testemunhas. E aqui Deus já mandou uma testemunha de que Jesus era o Cristo, como nós vamos ver hoje. Este, João, veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Jesus era a luz do mundo. A luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram. Nós aprendemos isso no culto passado. Né? Quem não está aqui no culto passado, eu vou repetir que isso aqui é muito importante, porque muita igreja usa isso aqui de forma errada. Muita igreja diz o quê? As trevas não prevalecerão. Que não prevalecerão o quê? As trevas não prevaleceram. Jesus já ganhou na cruz. As trevas não prevaleceram. Enquanto alguns dizem as trevas não prevalecerão, como se fosse um futuro, algo que fosse acontecer ainda, como se Jesus não fosse derrotar as trevas, isso não existe. Ele já derrotou na cruz, amém? Então ele era a luz. Ele veio para testificar da luz, João Batista, para que todos viessem a crer por meio dele. E olha como era que João Batista pregava aqui, Marcos 1. O Evangelho de Marcos 1, no capítulo 1, versículo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui ele está começando a escrever dizendo, ó, aqui é o início do Evangelho. Como foi que iniciou o Evangelho? Olha que interessante. Olha como é que Marcos, né, apóstolo não, né? Marcos era um discípulo que andou com Paulo, ele não era apóstolo, ele andou com Paulo. Então, olha como é interessante o que ele escreveu aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como é que iniciou o Evangelho de Jesus Cristo? Olha, Maria estava grávida, e aí foi do Espírito Santo. Não. Iniciou antes. Iniciou com aquele que veio para testificar da vinda a este mundo da luz, que era o Cristo. Olha como é que principiou-se tudo. Como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro diante de você, o qual preparará o seu caminho. Então o Evangelho de Jesus Cristo começa aqui em Marcos, não com o nascimento de Cristo, mas com o envio de um mensageiro, que iria o quê? Preparar o caminho. Para quem? Para o Cristo. Vós, eis que vi um mensageiro diante de vocês, o qual preparará o caminho, vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Quando ele fala preparem o caminho do Senhor, meu irmão, não é preparar o caminho para Jesus sair andando na terra, não. É preparar o caminho para Deus andar na tua vida. Endireita as tuas veredas, que os teus caminhos sejam retos, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em ti, para que você possa viver Cristo. É você que tem que estar endireitado, você que tem que estar reto, você que tem que fazer um concerto com Deus, amém? Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, endireita o teu caminho na tua vida, meu irmão. Todas as áreas da tua vida têm que ser endireitadas,
para que Jesus Cristo ande com você e por onde você passa as pessoas não vejam mais o João, a Maria, o Carlos, vejam quem? Cristo. Amém? E assim, e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Veja que fantástico. O próprio João Batista, que ele veio antes do Cristo, para dizer, endireite suas veredas. Para quê? Para anunciar a salvação que estava chegando. Para quê? Para ser a voz do que clama no deserto. O que é clamar no deserto? Deserto é o lugar onde tem pessoas sofrendo. Deserto é o lugar onde tem pessoas que estão preocupadas com o sol escaldante de dia, com o frio à noite, e com a fome e com a sede. E aí a pessoa fica preocupada com o que há de comer, de beber, de vestir, como se proteger, e esquecem totalmente que todos nós somos mortais e que um dia iremos prestar conta diante do Deus Altíssimo, amém? E aí ele veio para clamar no deserto. Meu irmão, pode ser dentro de Iguatemi o deserto. Um shopping com muita comida, muita bebida, ar-condicionado, e a pessoa pode estar ali e estar no deserto, porque está morta espiritualmente, porque está sem esperança, porque está sem saber que rumo tomar na vida, porque está sem saber qual o sentido de tudo nessa vida. E aí essa pessoa é uma presa muito fácil. É uma presa muito fácil para alguém chegar e dizer assim: tu foi feito para dar certo. Coloca isso na tua cabeça. Tu foi feito para dar certo. É muito fácil alguém chegar e falar uma coisa dessas que não é bíblica e ganhar aquela pessoa no emocional. Hoje eu assisti um vídeo de uma moça no, acho que é Instagram, ou era TikTok, acho que era Instagram. Ela chorando no vídeo, né? Ela chorando e dizendo assim, aquele momento, sabe, que não está nada bem, mas Jesus está no teu barquinho. Meu irmão, quando vem com essa conversa, Jesus está no teu barquinho, para logo o vídeo, porque se tu está sofrendo, a culpa é tua, não é de Jesus não. Se tu está sofrendo é porque tu não renasceu. Se tu está sofrendo é porque tu não nasceu de novo, tu não foi regenerado. Está entendendo? Se o cara está sofrendo num divórcio é porque teve um adultério. É porque teve a história do amor acabou. É porque teve uma disfunção no casamento, onde a mulher não assumiu o papel dela de mulher e o homem não assumiu o papel dele de homem. Que nós já estudamos aqui num culto passado. Eu não assisto culto meu, não assisto. Eu não gosto de assistir culto meu. Por quê? Porque parece que eu estou... vou me ver, assim, sabe, eu não gosto muito de assistir todo. Eu assisto fazendo cortes para publicar e tudo. Mas eu fui fazer cortes, eu recomendo aqui, quem não estava aqui nesse dia, meu irmão, assista esse culto, assista esse culto. Eu entro no YouTube, aí faço cortes dos cultos de 3 minutos, 5 minutos para postar. Aí eu entrei nesse culto no YouTube, até a capa é o Carlos Paulo e a Bianca no casamento, né? O papel do homem e da mulher no casamento, o nome do culto. E eu fui assistir, foi ontem isso, eu fui assistir esse culto, eu pregando sobre o papel do homem no casamento, para recortar 3, 5 minutinhos e fazer ali o corte e botar na internet, né? Porque vídeo curto, as pessoas param mais para olhar. Quando eu me peguei, eu já estava assistindo há 25 minutos. Meu irmão, uma palavra poderosa sobre casamento. Uma palavra poderosa sobre o papel do homem e da mulher, do marido e da esposa no casamento. Eu assisti o culto quase todo. Não assisti todo porque o pessoal chegou e eu tive que sair. Mas eu assisti o culto quase todo e me alimentando de uma palavra que foi pregada aqui, por mim. Amém? Então, meu irmão, é muito fácil você ser enganado por falso evangelho. Aí essa moça lá dizia, se você está assim, e não sei o quê, e chorando, e não estou falando do choro não, porque chorar eu também choro, mas é diferente de choro de quebrantamento, de choro de emocionalismo. E a gente percebe no que é falado. E aí eu coloquei lá no comentário, não, isso não é pregação de evangelho. Pregação do evangelho é a palavra de arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A pregação era para ser, sabe qual? Tu está sofrendo, está doendo,
Tu está mal. Pois se arrependa dos seus maus caminhos, endireita as tuas veredas, para que Cristo ande na tua vida. E tudo irá bem. Amém? É essa que é a pregação do Evangelho. E embaixo as pessoas comentando, me arrepiei todo. Só me lembrei do pastor Armando. O pastor Armando dizia assim, tu quer se arrepiar? Igreja IBC, 6.000 pessoas, 5.000 pessoas. Ele, tu quer se arrepiar? Tu quer sentir arrepio? Pois se eu pegar 2 lixas aqui e começar a esfregar uma na outra, uma ruma de gente aqui vai se arrepiar. E aí? É a presença do Espírito Santo isso? O culto a Deus é racional, meu irmão. O culto a Deus é racional, não tem negócio de emocionalismo, não. Amém? E assim foi que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecado. João Batista nunca pregou que ninguém estava no barquinho de ninguém, que ia dar tudo certo, que vai dar tudo certo. Não, ele dizia, arrependei-vos. Venham se batizar se você se arrepende. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. Veja que pregação poderosa desse homem. Um homem esquisito pregando no deserto. A voz que clamava no deserto. E toda a região da Judéia. Então, imagina dentro de Guatemi, como eu falei. Alguém lá, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Não pense que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Salmo 5,5 diz que Deus abomina o pecado e abomina todo aquele que vive na iniquidade. Ou seja, abomina o pecador também. Sabe qual é a palavra? Jesus não te ama. Porque tu vive no pecado, Ele não tem como te amar. Jesus, Salmos 5,5 me garante. Deus abomina o pecado e o pecador. Deus é teu inimigo. Por isso que o ministério é da reconciliação. Quem é que se reconcilia? É quem estava brigado. E a palavra diz o quê? Quando você é reconciliado com Deus, por meio de Jesus Cristo, você recebe o ministério da reconciliação. É tão poderoso, é tão forte, que além de você, ao mesmo tempo que se reconcilia com Deus, agora eu sou amigo de Deus, agora você também é um ministro da reconciliação de Deus, para levar essa reconciliação para outras pessoas, amém? E toda a região da Judéia, e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, até João Batista, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aqui, um pequeno parêntese para mostrar que o batismo não é por aspersão, não é batismo de jogar água na cabeça, é batismo de imersão, tem que mergulhar, como nós fizemos ontem, Tanto que aqui era no Rio, no Rio Jordão. E aqui ele fala um pouco desse personagem, o João. A roupa de João era feita de pelo de camelo. Hoje ele ia ser execrado pelos ambientalistas, Tem que usar sintético, Era por pelo de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de curvar-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. E aqui, voltando para o texto principal, João 1:8. Ele não era a luz. Ele quem? João. João não era a luz. Ele não era o Messias. João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ei, meu irmão, hoje tu é um João Batista. Hoje tu dá testemunho da luz. Hoje tu chega numa roda, numa festa de família, onde todo mundo era acostumado no Natal, no Réveillon, ou seja, que reunião fosse, todo mundo se embriagar e sai de lá falando as barbaridades, sai de lá falando coisas que não edificam. Hoje tu chega nessa mesma festa, com esse mesmo pessoal, se tu é recém-convertido, tu não vai passar por aquela. Tu não bebe mais? Que conversa é essa? Fizeram muita piada com esse João Paulo. Tu não bebe mais? Que conversa é essa? Não dou um mês. Comigo. Fizeram muita piada comigo. O quê? Não dou um mês. Faz 23 anos, meu irmão. Não dou um mês para voltar para o mundo. Faz 23 anos.
Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então eu e você também não somos a luz, mas nós somos como a lua, que reflete a luz do sol. A luz do sol é fortíssima, queima, né? A lua, quando está cheia, ela reflete a luz do sol. Não queima, mas clareia, ilumina. Se você for numa beira de praia à noite, com lua cheia, que não tem luz elétrica perto, você vê toda a areia, você vê tudo que tem no chão. O mar é um espelho de água. Por quê? Porque reflete a luz do sol, não é a luz própria, é uma luz refletida. Nós somos dessa forma, nós refletimos a luz de Jesus Cristo, amém? Nós somos como uma candeia que reflete a luz de Cristo. Aquela luz que não cega, aquela luz que não, mas uma luz que atrai. Uma luz que vivifica, uma luz que mostra o caminho para tu não tropeçar no pecado, amém? Lá em Lucas 1, fala do nascimento de João Batista. O anunciamento, olha aí, veja como é interessante. Marcos diz que o começo do evangelho de Jesus Cristo é o quê? É o nascimento de João Batista. É João Batista anunciando e clamando no deserto, e anunciando a vinda daquele que havia de vir, e o batismo para arrependimento de pecados. E aí lá em Lucas 1 vai falar do nascimento. Eu acho muito boa, muito fantástica essa história do nascimento de João Batista. O que dizem lá em Lucas 1,5? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Né? Sempre que eu falava quando nós tínhamos aqui, infelizmente hoje não tem mais o diácono Isaac, que tocava aqui o teclado, eu nunca esqueci o nome do pai do Isaac, não foi por causa dos trapalhões, não. Foi por causa dessa passagem, porque o nome do pai dele era Zacarias. Né? Existia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, e se chamava Isabel, filhas de Arão, né? E se chamava Isabel. Ambas eram justos diante de Deus, ou seja, um casal cristão, um casal temente a Deus. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Já pensou que casal? Que casal? Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, mais uma que não podia ter filho, ó, como Sara, que nós vimos aqui, né? Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada, né? Estilo aqui é Abraão e Sara, né? E aconteceu que enquanto Zacarias exercia seu sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. O Santo dos Santos, né? Aquele local onde só um sacerdote podia entrar. E ali ele entrou, né? Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Lógico, né? O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Esse homem de Deus queria muito, naquela época, um judeu não ter filho era assim algo, as pessoas ficavam até falando que o cara era amaldiçoado, que o cara tinha algum problema. Para a mulher, então, era uma desgraça total. A culpa era da mulher, porque não tinha um filho. E Zacarias, com certeza por amar muito Isabel e por querer muito ter um filho, ele orava ao Senhor pedindo um filho. E aquele já velho, porque tinha que ser no tempo de Deus, esse filho teria que vir para anunciar a vinda daquele que era mais importante que ele, que era o Cristo. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Desde o ventre materno, o menino já seria cheio do Espírito Santo. Nós somos escolhidos, predestinados, escolhidos, justificados e seremos glorificados. Mas nós só recebemos o Espírito Santo de Deus como nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, confessamos isso publicamente e somos batizados. Aí nós recebemos o Espírito Santo de Deus, amém? Esse menino já tinha o Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele, amém? É tanto que não tem nenhuma narrativa na Bíblia de João Batista sendo batizado. Ele batizou o próprio Jesus, o próprio Cristo. Mas não tem narrativa dele sendo batizado. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Aquele povo que se achava de Deus já. Aquele povo que se orgulhava de dizer que era filho de Abraão. Que era o povo do Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha o que é que o anjo estava dizendo. Ele converterá, ou seja, o povo não diz que é de Deus, mas não é convertido. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Meu irmão, e hoje tem gente que idolatra judeu, idolatra Israel. E aqui o anjo está dizendo a Zacarias que ele vai converter o povo de Israel a Cristo. Vai converter o povo de Israel ao verdadeiro Cristo, aquele que havia de vir, Gênesis 3,15. Irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Só esse versículo 17 aqui dá para fazer um estudo bíblico de um ano. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Existia uma profecia que Elias voltaria. E lá na frente as pessoas perguntam para Jesus, ele diz, Elias já veio e vocês o desprezaram. E aqui as pessoas também chegaram para João Batista e perguntavam, quem és tu? Tu és o Messias? Ele, não sou. Tu és Elias? Ele, não sou. Então o que nós podemos entender? Ele não era Elias, porque não existe reencarnação. Mas ele estava no mesmo espírito de Elias. De quê? De profeta. Profeta que não vacila. Profeta que anuncia que nós temos que endireitar nossas veredas com Deus. E ele irá diante do Senhor. Ou seja, olha aí, meu irmão. O homem que iria, o pessoal fala, né? Vai na frente, Jesus. Senhor, esse homem aqui era na frente de Jesus, abrindo o caminho. Já pensou um negócio desse? Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Meu irmão, tu não tem o Espírito Santo desde o ventre da tua mãe, não. Mas tu tem o Espírito Santo desde o dia que tu reconheceu o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. E quando tu se batizou, aí foi que o Espírito Santo tomou conta de ti verdadeiramente. E aí, meu irmão, tu tem esse mesmo espírito de ousadia aqui. Tu tem esse mesmo espírito aqui de não temer a nada. De saber enfrentar tudo, porque tu tem discernimento espiritual para isso, amém? E ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos. Meu irmão, a pior coisa na Bíblia é rebeldia. Muitas igrejas usam esse termo aí, né? Rebelde, é um rebelde, como se fosse rebelde contra um pastor, porque não quis usar aquela gravata, não quis usar aquele coque, não quis usar aquela sapatilha, aquela cor de roupa, que não tem nada a ver, é deturpação da palavra. Aqui a rebeldia, aqui quando ele fala de converter os desobedientes à prudência dos justos, o que é a prudência dos justos? Quem é prudente? Quem é justo é aquele que é justificado pelo sangue de Cristo. O que é prudência? É tudo que você fizer na sua vida, ponderar o que Jesus faria no meu lugar e agir com prudência. Ele diz que vai converter o desobediente. Quem é o desobediente? É aquele que é o altivo, é o orgulhoso. É o espírito altivo, aquele que sabe que está pecando, mas não está nem aí, porque ele acha que ele pode tudo no seu próprio braço e na sua própria força. E habilitar, isso aqui eu acho fantástico, e habilitar para o Senhor
um povo preparado. Para tu dirigir um carro, tem que ter o quê? Habilitação, tem que ser habilitado. Para tu pilotar uma moto, tem que ser habilitado. Se tu tiver habilitação de carro e de moto, ainda assim tu não pode dirigir aquele carro do Lauro, porque para dirigir aquele carro do Lauro exige outra habilitação. Você tem que ser habilitado, tem que fazer um curso, se preparar, fazer uma prova, tirar uma habilitação. E para ter a salvação, que é a coisa mais importante da vida, você tem que ser habilitado, meu irmão. Amém? O cara, quando vai tirar a habilitação, ele só faz uma prova. Aí depois, se ele cometer muitas infrações e tudo, ele vai ter que fazer outro curso e fazer outra prova. O crente não. O crente, ele passa a vida todinha na prova. Provando, mas para ser aprovado. Porque a nossa salvação se desenvolve de fé em fé. E o apóstolo Paulo disse, alegrei-vos na tribulação. Não me alegro só nas tribulações, eu me alegro, porque a tribulação produz perseverança. Meu irmão, eu passei por uma tribulação, saí lá fortalecido, venci em Cristo. Aí lá na frente eu vou ter uma tribulação maior, eu já estou preparado, porque eu já venci aquela, amém? Então ele diz, habilitar para o Senhor um povo preparado. É isso que nós fazemos aqui todo domingo, meu irmão, habilitar para o Senhor Jesus, para a volta dele, um povo preparado. Preparado para quê? Para ser arrebatado, amém? Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Rapaz, o homem recebeu um anjo ali, o anjo sabendo que ele orava, talvez ele orasse até em secreto, e o anjo dizendo, tu foi ouvido, tua mulher vai ter um filho. E aí ele disse, como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu, olha aí quem era o anjo que está conversando com ele. Eu sou Gabriel. O anjo Gabriel era aquele anjo que Deus manda nos serviços importantes. É aquele anjo que Deus manda nas missões mais importantes. Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no tempo devido se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Meu irmão, quando você tem um encontro com Deus, todo mundo nota. Quando você tem um encontro, o homem estava mudo, não podia falar, mas todo mundo notou que ele tinha tido uma experiência sobrenatural com Deus. Todo mundo notou que ele tinha tido uma visão. Quando você tem um encontro com Deus, meu irmão, todo mundo nota, porque o seu semblante muda, as suas ações mudam, a sua conduta muda, as suas conversas mudam, as suas amizades mudam, os seus gostos mudam, a sua convivência muda, a sua rotina diária muda. E você, se os outros notam em você, os benefícios que você tem desse encontro com Deus, amém? Aconteceu que, determinados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo, foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Lembre, para a mulher judaica, era uma vergonha não ter filho. E ela que passou aqui, foi 5 meses agradecendo a Deus, o que ele fez com ela para acabar com a vergonha que ela tinha diante das pessoas. E aqui nós temos uma passagem também que é fantástica da palavra de Deus, em Lucas 1. Lembre que aqui
houve o anúncio do nascimento de João Batista, e logo depois teve o encontro do anjo com Maria, que disse que ela daria luz ao Salvador do mundo, amém? E aqui quando foi um dia, Maria foi visitar Isabel, uma prima grávida, foi visitar outra prima grávida. Naqueles dias, Lucas 1,39, naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ei, meu irmão, o Espírito Santo já estava no bebê. O Espírito Santo já estava em João, no ventre de Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, isso já é comprovado hoje pela ciência, né? Que o bebê ouve tudo que a mãe ouve. A ciência comprovou agora há pouco tempo, 20, sei lá, 10, 20, 30 anos atrás, o que a Bíblia já contou aqui que aconteceu. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Como é que Isabel ia saber disso? Se a gravidez de Maria era secreta. Como é que Isabel ia saber que Maria estava grávida de um fruto sagrado? Se aquilo era segredo. Se aquilo ali foi contado apenas de Maria para José, José não acreditou, intentou fugir e abandonar Maria, mas para não manchar a honra dela, porque ele teria que denunciar como adúltera, como prostituta, e ele disse, não, eu vou só abandonar, eu não vou fazer mal a ela. E quando ele foi dormir na noite antes de abandonar Maria, sonhou com um anjo, e o anjo disse, não faça isso, não abandone a mulher, ela está grávida do Espírito Santo, ela está grávida de Deus, e ela vai dar luz a um filho que será o Salvador, o Cristo. Amém? E ali ele continuou com a sua esposa e se cumpriu a profecia que viria da semente de Davi, porque quem era descendente de Davi era quem? José, pai da família. Então aqui, como é que Isabel iria saber? Não tinha como, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha... Ela não sabia nem que Maria estava grávida, moravam longe. E ali quando Maria chegou, quando Isabel ouviu, olha aqui, ó, que legal, cara, isso aqui. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Imagina aí, Maria entrando na casa de Zacarias, dizendo, boa tarde, prima, boa tarde, Isabel, ou boa noite, ou bom dia. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando ela ficou cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo deu entendimento a ela, de que Maria estava grávida do Salvador. E exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Já pensou, meu irmão? O Espírito Santo se revelou para a mulher, e a mulher disse, eu estou recebendo a visita da mãe do meu Senhor, que era mais novo que o filho dela, né? No ventre não era mais novo que o filho dela. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Lembra daquela passagem? Acho que foi até João que falou também, que disse que quando o noivo chega, o amigo do noivo se alegra com a sua presença. Isso aqui já aconteceu com eles no ventre. Né? Jesus já era o noivo de quem? Da igreja. De nós, a igreja que ele vem resgatar. E aqui no ventre, ela narra para Maria, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz de saudação que você fez, Maria, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Tu crê, meu irmão? Tu crê? Tu crê? Pois serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vida eterna, vida em abundância nessa vida.
vida financeira, nenhum filho seu jamais terá necessidade de alimento. Você jamais vai mendigar o pão. Tudo vai se cumprir na tua vida, amém? E o principal, a vida eterna. Lucas 1 fala no 57 do nascimento de João, aqui um pouco mais para frente, para falar do nascimento de quem? De João Batista. Lucas 1,57. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela, aquela velha da rua que não podia ter filho, casada com um velho. Aconteceu que no 8º dia, porque era no 8º dia que circuncidavam o bebê judeu, né, cortar o prepúcio, a operação de fimose. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele se chamará João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca de Zacarias se abriu, e a língua se soltou. Então ele começou a falar, louvando a Deus. Meu irmão, ele duvidou, não foi? Ficou mudo. O que foi que o anjo tinha dito para ele? Tua mulher vai ficar grávida, vai dar lá o menino, tu vai achar o menino como? João. O menino nasceu. Perguntaram à mulher: como é que vai ser o nome dele? É Zacarias, né? Ela disse: de modo nenhum, é João. E aí viraram para Zacarias em sinais, né? Como é que pode agora barriga branca? Tua mulher que manda, é macho. Como é o nome desse menino? Vai ser Zacarias, não? A Tabinha, tá igual eu lá no hospital. Deixa eu escrever na caneta aí. O nome do menino será João. Ou seja, ele mostrou que teve fé no que Deus disse. O nome quem foi que deu? O Deus, por meio do anjo. E ele disse: vai ser João, porque Deus mandou. Então, imediatamente, a boca de Zacarias se abriu. E a língua se soltou. Então, começou a falar e louvou a Deus. Meu irmão, tem coisa que está presa na tua vida porque tu não crê. Tem coisa que está bloqueada na tua vida porque tu não acredita. Tu acredita desacreditando. Tu acredita, mas não acredita. Mas não é. Tu está preparado para receber isso na tua vida? Pois acredita de verdade. Crê de verdade. Tem coisa na tua vida que não aconteceu ainda. Aqui eu não estou dando uma de adivinha, nem isso até pecado é. Eu estou falando é palavra. Tem coisa em várias áreas da tua vida que ainda não se concretizaram, como na minha também tem. Sabe por quê? Porque nós não cremos ainda na forma que é para crer. E a cada dia que eu estudo isso, que eu vejo que é isso, e que eu vou crendo mais e mais, Deus vai fazendo na minha vida e vai fazendo na tua, amém? Imediatamente a boca de Zacarias se abriu, e a língua se soltou, ou seja, aconteceu porque ele creu. E ele, como foi que Deus soube que ele creu? Ele provou com ação. O nome do menino é João. E quando acontecer, meu irmão, na tua vida, e quando Deus fizer algo na tua vida, porque agora tu já está crendo, agora tu já está preparado para isso, e quando Deus fizer, o que é que tu vai fazer? Tu tem que fazer a mesma coisa que Zacarias fez. Começou a falar louvando a Deus. Amém? A gente tem que começar a louvar a Deus por tudo, meu irmão. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. As pessoas não entendiam aquela história. Uma mulher velha, um homem velho, uma mulher estéril. O homem ficou 9 meses mudo, sem poder falar. Escolheu o nome do menino, escolhido pela mulher. Eles imaginaram, né, que a mulher falou, mas na verdade foi escolhido por Deus. E ele confirmou, e de repente ele voltou a falar, e em vez de blasfemar, ao invés de maldizer porque ficou mudo 9 meses, ele começou a glorificar o nome do Senhor.
Essas pessoas ficaram tomadas de medo, possuídas de temor. Meu irmão, as pessoas do mundo não entendem o nosso comportamento. As pessoas do mundo não entendem a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Não entendem. Um vídeo daquele que a gente viu aqui sexta-feira, depois do filme, daquela mãe perdoando o assassino do próprio filho. Além de perdoar o assassino do próprio filho, ela orou por ele, pedindo: Deus esteja com ele onde ele estiver. Quem é que entende isso? Quem é, meu irmão, se não tiver o Espírito Santo? Quem é que entende uma pessoa que foi enganada por outra e perdoa? Quem é que entende uma pessoa que num casamento passou por um adultério, mas o marido ou a esposa pediu um perdão sincero, arrependimento sincero, e aquele marido, aquela esposa perdoou, e o casamento ficou 10 vezes melhor do que era antes? O povo do mundo não vai entender isso nunca. O povo do mundo não vai entender nunca que uma pessoa que roubou alguém vai lá, confessa, devolve o dinheiro e prospera. Não vai entender. Aí roubou, agora está prosperando. Porque não entende, sabe por quê? Porque as coisas de Deus são loucura para o mundo, amém? Eles não entendem. Eles não entendem como é que um cara, mesmo numa igreja, onde o pastor pode estar mal intencionado em relação a dinheiro, e faz aqueles negócios de: precisa aqui de tantos homens com tanto mil, precisa aqui de tantas pessoas com tanto mil, precisa aqui de tantas coisas. E o cara que está lá, o crente que está lá, congregando naquele ministério, sem poder, vai lá e dá, está aqui. E Deus faz prosperar. Por quê? Porque é entre ele e Deus. Se o pastor está roubando, o problema é do pastor com Deus. As pessoas não entendem isso. E eu já passei por isso. Sem condições, vocês sabem disso. Sem condições na época, e fazer lá o clamor, isso há 8 anos, 9 anos. Precisa que 3 mil reais. Eu lá atrás escondido, eu cabia: cadê o Carlos Rebouça? Eu digo: lá vai eu vou. Passei-me no cartão de crédito: pode passar lá? Pode, parcela aí, 3 de mil. Sem poder, meu irmão. Há 8 anos atrás, mas quanto é hoje isso, hoje? Passei fome. Fiquei andando a pé de ônibus. Humanamente era para ter ficado. Humanamente era para ter passado fome. Eu não tinha. Literalmente foi na fé. Mas Deus honra, por quê? Porque Ele sonda os corações, esquadria os pensamentos. Ele sabe que eu não fiz esperando nada de volta. Ele sabe que eu fiz por temor e por querer ajudar um ministério que espalha a palavra de Deus, amém? É entre a pessoa e Deus. E a mão do Senhor estava com ele. Meu irmão, se tu vive para Cristo, a mão do Senhor está contigo todo o tempo. Amém? Lucas 7, no 18. Aqui tem uma passagem interessante falando sobre os mensageiros de João Batista. Teve um momento que João disse assim: rapaz, mesmo passado tudo isso aqui, João teve alguma dúvida se Jesus seria mesmo o Cristo. O nome de Jesus não é Jesus Cristo, não, é Jesus. Jesus de Nazaré, lá no interior, né? Chiquinho de Madalena, Zé de Toinha, fulano de Quixelô, pronto. Jesus era Jesus de Nazaré. Cristo significa o enviado, o santo de Deus, aquele que havia de vir. Jesus era o Cristo, ele é o Cristo. É tanto que quando ele morre e ressurge, na ressurreição, a Bíblia não chama ele mais de Jesus Cristo, chama de Cristo Jesus. Porque o nome principal dele passa a ser o Cristo. Então, João Batista em algum momento ficou pensando: rapaz, será que é mesmo? Será que não é? Está tendo tanta coisa. Imaginei a confusão na cabeça e a confusão, o ribuliço. Quando Jesus começou o ministério dele, ali os principais da sinagoga querendo matá-lo. E aí aconteceu isso aqui, Lucas 7,18. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos. E deu vista a muitos cegos. Não foi 1, 2, 3 cegos, a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram
e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Interessante esse final, né? E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quem quer pregar Evangelho para pobre? Quem é? Se não for um pastor verdadeiro. Porque os falsos pastores não querem pregar para pobre, não, quer pregar para rico. As igrejas boate, as igrejas com jogo de luz, as igrejas que a galera só chega de Evoque, Amarok e Ferrari e Porsche. O pessoal não quer pregar para pobre, não. Uma vez me ligaram de uma comunidade ali perto da Casas Freitas, ali na CE. E aí, pastor, aqui é a fulana e tal, Bia, o nome dela eu acho. É porque nós vamos aqui inaugurar, aqui é um assentamento de sem terra. E nós vamos inaugurar aqui uma praça. Só tinha como vir dar uma palavra, a gente queria um culto, uma palavra. Eu digo, na hora, aonde é? Tal lugar. E o senhor cobra quanto? Eu digo, eu não cobro nada, minha amiga. Me diga o endereço aí. Aí fui, a praça, sabe o que era? Areia. Era um local, uma praça fictícia. E houve a inauguração, eu orei, fiz lá um culto e tudo. O pessoal, 2.000 famílias pobres de passar fome, de não ter onde defecar. E aí depois ela veio me contar, me ofereceram lá um suquinho de maracujá, um caiduruzinho, eu comi, conversei com eles. E aí eles, caiduruzinho é o pãozinho com salsicha, com mortadela, né? Aí eles, pastor, a gente não sabia mais o que fazer. Por quê? Porque nós fomos atrás ali de um santo ali, para ele vir aqui, e ninguém conseguiu nem falar com ele. Ninguém conseguiu nem entrar para falar com ele, nem nada, nem mandar recado. Tinha uma bispa lá que era a secretária dele, a gente não conseguiu retorno nenhum. E nós queríamos um pastor para vir aqui. E aí um dos irmãos disse, rapaz, liga para aquele pastor, o advogado, Carlos Rebouças. Não, vou me dar aquele lá, vai me atender? O não tu já tem, liga. Aí foi quando ela me ligou, conseguiu o telefone na internet e me ligou. E aí o resto eu já contei, né? Eu disse, minha irmã, para pregar, para falar de Jesus, pode ser onde for, me liga, eu vou na hora. E agora que Jesus me deu a vida, nessa vida de volta, e ainda vai me dar a vida eterna, como é que eu vou deixar de ir? Como é que eu vou cobrar, meu irmão? Cobrar para ir pregar? Não tem como. E aqui Jesus diz, os mortos são ressuscitados e os pobres, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, meu irmão, pastor, por aí, bispo, outros que se dizem apóstolo, que cobram para pregar, não tem parte com Cristo. Vou repetir. Pastor, bispo, apóstolo, esse povo que se diz crente, líder de igreja, que cobra para pregar, não tem parte com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está dizendo aqui o quê? E aos pobres. Vai dizer para João, conte a João, que aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quando ele fala pobre aqui, é miserável. É gente que não tinha como dar um dízimo, não. Que não tinha como dar uma oferta, não. Que não tinha como dar nada em troca, nada. Mas tinha, sabe o que para dar em troca? Que é o que ele quer? Fé e fidelidade. Amém? E Jesus continua dizendo aos enviados de João Batista, né? E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, porque tem gente que acha em Jesus Cristo motivo de tropeço. Quer um exemplo? Tomar um cálice de vinho é pecado? Não. E aí cria um pecado onde não existe. E Jesus Cristo tomava vinho. É tanto que tem estudo bíblico que diz que ele era beberrão, gente que quer destruir a imagem de Cristo, né? Ele não guardava o sábado. E aí tem hoje igrejas que se dizem cristãs que querem guardar o sábado, achando em Cristo motivo de tropeço. E ele continua, quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Olha que interessante. João teve uma dúvida, não teve? Para mandar um mensageiro. Quando os mensageiros foram embora, as pessoas que estavam com Jesus ouviram tudo.
E podiam dizer assim: esse João aí está duvidando, não está crendo. Olha o que foi que Jesus Cristo disse. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? O caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? O homem vestido de roupas finas? Ou que se vestem bem e vivem no luxo, morando nos palácios reais? Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito: eis que envio diante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. Aqui é Jesus falando de João Batista. E eu lhes digo, aqui Jesus dizendo, e eu digo para vocês, entre o nascido de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vamos entender isso aqui, né? E eu lhes digo, Jesus falando de João Batista, entre os nascidos de mulher, quem é que é nascido de mulher aqui? Quem é? Todo mundo. Então, hoje estão querendo inventar uma marmota aí que não vão conseguir nunca. Todo mundo, todo ser humano é nascido de mulher. Mas do nascido de mulher, ninguém é maior do que João. Ninguém. Por quê, meu irmão? Porque o homem já tinha o Espírito Santo lá no barriga da mãe dele. Os outros nascidos de mulher só têm o Espírito Santo quando creem em Cristo. Amém? Então ninguém, ele foi enviado de Deus, João Batista. Ninguém nascido de mulher é maior do que João. Aí ele diz, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Como é que uma pessoa ao mesmo tempo é o maior e no reino de Deus é o menor? É porque aqui ele está falando da questão humana. Ele está dizendo que das pessoas nascidas nesse mundo aqui, ninguém é maior que João Batista. Ninguém. Mas no reino de Deus, no reino que há de vir, que a igreja é que vai povoar o reino de Deus, o menor, quem é o menor no reino de Deus, nós não sabemos, porque tem a história dos galardões, né? Aí tem que ter um estudo muito profundo para aprender sobre galardão, né? A hierarquia que vai ter no céu, né? Como diz um amigo meu, eu quero ser o menos porteiro, eu quero estar lá, né? Mas tem hierarquia, vai ter toda a hierarquia, e o que é que ele diz? Mesmo João Batista, nesse mundo, entre os nascidos de mulher, sendo o maior, lá no reino de Deus, todos têm o Espírito Santo. Lá no reino de Deus, todos terão um corpo glorificado. Todos serão livres do pecado. Então, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista nessa terra. Amém? O menor no reino de Deus é maior que João Batista nessa terra. Deu para entender, meu irmão? Alguém não entendeu isso? Deu para entender? Amém? E para caminhar aqui para o fim, voltando ao texto principal, João 1,9. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Ele veio para abrir caminho para a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Quem é esse? Jesus Cristo. É a verdadeira luz. Aqui em Atos 19, Paulo, lá em Éfeso, ele diz o seguinte: aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e encontrando ali alguns discípulos, perguntaram-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele encontrou uns caras que disseram que eram discípulos, e ele perguntou: vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvindo falar que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles receberam o batismo de João. Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Mas eles não já tinham sido batizados, mas não tinham sido batizados no nome de Cristo.
Eles tinham sido batizados, batismo de arrependimento. Mas o que foi que Jesus Cristo disse depois? Ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E enquanto Paulo lhe impôs as mãos, eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, meu irmão, só para finalizar, para esclarecer isso aqui, muita gente usa essa passagem para dizer que existe 2 batismos. Que existe o batismo das águas e que existe o batismo com o Espírito Santo. Uma vez tinha uma advogada que trabalhava comigo no escritório, que eu entrei na sala, ela estava chorando. Eu falei, o que foi? Doutor, me conte o que foi. Ela congregava na igreja, na Canaã, e estava sendo meio que sofrendo assédio moral, bullying, bullying gospel. Porque os irmãozinhos tudo oravam em língua, ela não orava. Doutor, eu não consigo orar em língua, eu não consigo orar em língua. Disse, minha irmã, pelo amor de Deus, línguas teve a sua eficácia, a sua utilidade, para mostrar naquela época que o Espírito Santo estava dominando aquela pessoa. Hoje nós não precisamos, mas nós temos a Bíblia que nos explica como é. A Bíblia fala é um só corpo e é um só batismo, está na Bíblia. É um só Espírito, é um só Deus, é um só corpo, é um só batismo. Não existe 2 batismos, não. Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador, confessa de coração, o Espírito Santo já passa a habitar em você. O batismo é a confirmação. O batismo é a confirmação. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Amém? Então, meu irmão, o que nós aprendemos aqui hoje é o seguinte, é que muito embora João Batista, essa figura fantástica, que nós vamos aqui depois em outros cultos falar das pregações dele, O homem que perdeu a cabeça, literalmente, e não negou a Cristo. O homem que perdeu a cabeça, sabe por quê? Porque ele recriminou um cara que casou com a mulher que se divorciaram do seu irmão. Ele disse que não podia isso. Por isso ele foi morto. Ou seja, denunciar o pecado não é fácil. Você chegar para alguém e dizer, cara, não faz isso não, cara, não adultera não, cara, não se embriaga não, cara, não se droga não, cara, tu vai entristecer o Espírito Santo. Lembro de uma passagem que diz assim, Jesus falou assim, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer espada. E tem muita gente que pensa que a espada é para o crente sair por aí. Não, é contra nós crentes. Quem é que é morto no mundo todo? É quem? Os crentes. Não é o crente que mata, não. Quem mata é muçulmano. É outras religiões aí que saem matando os inimigos. O crente não mata ninguém. Mas ele tem a espada contra ele. E é desse jeito, porque no reino de Deus é diferente do que a vontade humana quer. Então o nosso dever como cristão é o quê? Pregar o evangelho. É ser como João Batista, dizer, endireitai-vos a vereda, endireitai-vos o caminho para o Senhor, porque nós ainda anunciamos o Senhor, não que Ele virá para salvar a humanidade, porque isso Ele já veio, mas nós anunciamos que Ele voltará uma segunda vez, não para salvar a humanidade, mas para resgatar a sua igreja e para fazer justiça de Deus, matando todo aquele que nele não creu. Amém?